E aí, pessoal, beleza? Tudo beleza com vocês? Então vamos dar início a mais uma aula, né? A nossa última aula sobre concorrência perfeita, tá? Mas não acaba nessa parte primeira da matéria, né? A gente vai fazer essa análise de concorrência perfeita e aí depois continuamos ainda com a análise de mercados competitivos. Faço essa distinção, concorrência perfeita mais teórico dentro da empresa e tudo mais, e o comportamento dela no curto e longo prazo no mercado de concorrência perfeita, e depois a gente praticamente analisa a questão setorial, né, de mercados competitivos. Então ainda tem outras aulas, aí não termina aqui, né, digamos assim, essa primeira parte, mas termina pelo menos a análise da concorrência perfeita em si. Bacana? Dito isso, vamos lá. O que mais resta nos ver, né, sobre concorrência perfeita? Então, claro, agora a gente vai flexibilizar, né, uma hipótese que a gente tomou desde o início, que é da tecnologia livre e disponível para todo mundo. A gente tomou que em concorrência perfeita é importante algumas hipóteses, entre elas a ideia de que existe a mesma tecnologia disponível para todo mundo. E aí sim, nesse caso, teríamos concorrência perfeita. E se a gente quebrar essa hipótese, será que a gente deixa de ter uma concorrência perfeita? Talvez sim, talvez não. Até o final da aula vamos responder isso aí. Tá legal? Mas vamos então analisar o que seria isso. Então, consideramos até o momento que todas as empresas detêm a mesma curva de custos no longo prazo. Então, assim, dado um setor, claro, independente, assim, cada setor pode apresentar um determinado comportamento, como a gente viu na aula passada, né? Ou seja, pode ser de setor de custos constantes, crescentes ou decrescentes. Mas vamos supor um setor qualquer, independente de qual o comportamento desses custos ao longo do tempo, a gente toma que, dado que a tecnologia é disponível para todo mundo, então o padrão de custos é praticamente o mesmo, o padrão produtivo é praticamente o mesmo. As escalas podem ser diferentes, ou seja, um pode produzir mais, outro pode produzir menos. Em média, a gente supõe um determinado nível de produção individual, como a gente viu também na aula passada. E o que a gente considera, o que a gente não considerou, o que a gente está considerando agora, é que é possível então ter talvez níveis de tecnologia diferentes, ou seja, não ter a mesma disponibilidade para todo mundo. Porque a mesma disponibilidade, como eu estava falando, aí garante que os níveis de custo sejam o mesmo para todas as empresas. E novamente, independente das escalas de produção de cada um, tá? Então o padrão de custo é o mesmo, por exemplo, se fosse uma fazenda de alguma commodity ou bem agrícola qualquer, é mais ou menos parecido assim o nível tecnológico que cada fazenda usa. A ideia é essa, assim, e todas podem competir no mercado. Bom, mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade. Em vários momentos não é, inclusive. Algumas pessoas podem ter um trator, outras não. E mesmo assim estão participando do mesmo mercado, né? Estão lá plantando seu produto e colocando no mercado para vender. Uns com maior produtividade, outros com menos. E aí? O que ocorre? E é isso que a gente vai fazer agora. O que ocorre? Não quebrar essa hipótese que há livre disponibilidade para todos. Na verdade, a livre disponibilidade significa se o cara produz lá um bem agrícola e não pode comprar um trator, ou não quer, por exemplo, que não considera, isso não está afetando a livre disponibilidade não, porque é assim, tipo, o trator está lá, o cara só não quer comprar, não quer, eu acho que não precisa, não é um investimento que eu considero necessário, ou eu não posso aí, assim, ó, olha, tem alguma restrição aí sim, aí essa é a ideia de livre disponibilidade. Se está disponível, tu pode comprar e tu opta por não comprar, ou não consegue, ou financiamento muito caro, sei lá. Aí é outra questão. A questão é que a gente trata é que é livre e disponível nesse sentido. Mas o que a gente vai quebrar aqui é bem mais forte do que isso que eu quero dizer. É que talvez nem disponível esteja, né? Aí há desigualdades na produtividade que não são uma anomalia normal assim no mercado de opções de produção.
ou até restrições financeiras, ou coisas que possam dar uma volta e você conseguir contornar isso, pegar um financiamento, né? Pegar um financiamento público ou privado, que eu quero dizer, né? Ou seja, ou ter um sócio, alguma coisa que você consiga, então, no final, ter uma produção igual aos seus outros demais competidores, digamos. Aí tem livre disponibilidade, que eu tô falando. O que a gente vai tratar aqui é mais forte no sentido de que, mesmo que você tivesse esse financiamento público-privado, você não teria, talvez, acesso a esses bens, né? Vamos supor, a priori. Não, até que não, né? Na verdade, se você pegar um financiamento alto, a gente vai ver que é possível, mas as condições de mercado a gente vai ver que talvez levem a você querer ou não ter esse bem. E a disponibilidade é relativa, ou seja, não há para todo mundo, mas talvez você possa até conseguir. Mas será que vale a pena? Ou seja, vamos discorrer a aula de hoje para ficar mais claro essa quebra de hipóteses. Já estamos, digamos, aprofundando um pouco mais a análise, estamos levando em consideração diferenças produtivas, e aí isso enriquece um pouco mais a nossa compreensão, né, sobre o mundo econômico. Ok, então consideramos até o momento que todas as empresas detêm as mesmas curvas de custos no longo prazo, acho que deve estar claro, isso todo mundo tem o custo médio, lá igual ao custo variável médio, idêntico, praticamente no mesmo nível. Foi o que a gente fez até aqui. Bom, contudo, como eu falei para vocês, existem mercados em que os recursos não geram a mesma produtividade e nem o mesmo tipo de recurso está disponível para todos. Ou seja, há desigualdades produtivas. Né? Existem muitos mercados assim, mesmo sendo competitivos. Então, o que está acontecendo? Bom, nesse caso, algumas firmas podem obter lucro contábil superior em comparação a outras empresas. Olha só. Em virtude de terem um fator de produção cuja oferta é limitada, ou seja, não está disponível. Então, o cara pode ter um lucro contábil. Lembra a diferença econômica e contábil? Exemplos. Terreno com localização privilegiada, ou seja, mais próximo de mercado dos consumidores. Recursos naturais com oferta limitada, ou seja, só quem é dono do terreno ou em certa região vai ter acesso a esses recursos. Aperfeiçoamentos de técnicas empresariais, ou seja, quem conseguir contratar talentos criativos, a mesma coisa, quem conseguir contratar assim, pessoas com habilidades, consegue ter uma maior produtividade da sua empresa. Então, pessoal, vejam que aí sim, alguns vão poder ter acesso a esses recursos de produção e outros não. Então, alguns vão poder ser mais produtivos do que outros. E agora? Aí a gente está quebrando a hipótese da livre disponibilidade de fatores para todo mundo e de tecnologia, de forma que há um desbalanceamento entre quem tem maior produtividade e quem tem menos. Né? E agora, José? Vamos ver. Então, definição de renda econômica. A renda econômica vai ser importante para a gente definir. O que é isso? A renda econômica pode ser definida como a diferença entre o valor máximo que uma empresa está disposta a pagar por um recurso menos o menor valor necessário para obtê-lo no mercado. Então, assim, a renda econômica é o valor máximo que você está disposto, que a empresa pode pagar por um recurso. Olha, tem um limite, um teto na qual eu pagaria por determinado recurso. E o quanto ele está disponível no mercado pode ser um valor acima desse eu não pago, mas abaixo desse, então quer dizer que existe um ganho, né? Se que você deixa de pagar por esse recurso, e a isso a gente atribui então o nome de renda econômica. Legal? Vai ficar mais claro agora. Então, exemplo, suponha um setor de componentes eletrônicos, lâmpadas, fios e outros componentes que são homogêneos, né? Que estaria disposto a pagar 100 mil anuais a um trabalhador especializado, sendo que um trabalhador médio desse setor recebe 60 mil anuais. Vamos supor que 60 mil anuais é o salário de mercado, né? Que um trabalhador médio desse setor recebe. Mas um especializado, as empresas, digamos assim, estariam dispostas a pagar até 100 mil por esse trabalhador, né? Até acima do mercado, se for possível. Mas digamos que ela pague o preço de mercado, afinal o preço do salário de mercado é esse. Então, se você vai ser contratado, você vai receber 60 mil.
Bom, ela pagaria 100 mil, até 100 mil, mas está pagando 60 mil por esse trabalhador especializado. Então ela tem uma renda econômica de 40 mil, que é o que ela deixa de pagar por esse fator, né, de produção. Claro que é um trabalhador, mas um trabalhador, como a gente vê, é o fator de trabalho, né, é um fator de produção também. Podia ser uma máquina, equipamento, ou seja, um fator capital, como a gente já viu, ou até fator terra, se quiser subdividir melhor, eu pago tanto por esse terreno, 60 mil, vamos supor. Mas eu pagaria até 100 mil, como no mercado está 60 mil, olha, eu tenho uma renda econômica por conseguir um fator, pagar o aluguel, sei lá, desse fator, abaixo do que eu estaria disposto a pagar por ele. Bacana? É muito parecido com outras análises que a gente já viu aqui do excedente do produtor e do consumidor. Mas a gente vai ver que é diferente a renda econômica. Portanto, a renda econômica atribuída a um trabalhador especializado, que é o nosso exemplo, será 100 mil, que é o que eu pagaria por ele, menos 60 mil, que é o que eu efetivamente pago por ele. Assim foi a nossa definição. Então, a renda econômica é 40 mil reais, né, que eu ganho com esse fator. Dado que eu pagaria até 100 mil, mas efetivamente eu pago 60 mil. Tá, essa definição de renda econômica. Guarda ela aí. Aí, vamos para o próximo ponto. Ok, pessoal? Então, vamos ver isso através do gráfico, né? Daí vai ficar mais simples para vocês entenderem o que significa essa rede econômica e por que eu estou falando nela, no final das contas. Bom, no entanto, existe um número limitado de trabalhadores, continuando o exemplo, né? De um número limitado de trabalhadores especializados no mercado, e somente as empresas mais antigas, vamos supor, é que detêm essa mão de obra qualificada. Então, elas contrataram primeiro, se qualificaram eles, talvez as empresas mesmo tenham qualificado eles, e então elas detêm essa mão de obra. Então, as empresas que vão entrar agora não tem, né? As novas empresas mantêm em seu quadro somente trabalhadores comuns não especializados. Bacana. Suponha também que todas as empresas paguem o mesmo salário para seus trabalhadores, independente deles serem especializados ou não. Isto é, pagam um salário de 60 mil, que é o salário de mercado que eu falei para vocês. Todos os trabalhadores estão, vamos dizer, no mercado sem distinção, mas esse é o salário pago. Se o cara sair lá das empresas antigas, as novas vão pagar 60 mil. A priori vão considerar essa hipótese aí. E aí, o que acontece? Logo, as empresas que dispõem de trabalhadores especializados acabam produzindo mais, pagando o mesmo salário. Ou seja, né, quem tem especializado vai estar pagando 60 mil, mas sabe que eles são mais produtivos. Portanto, terão uma curva de custo médio menor do que as demais empresas do setor sem especialistas. Ok? Então, foi o que eu falei para vocês, há modificações nos custos aqui. Dado que os especialistas são mais produtivos, eles acabam reduzindo, né? Lembram disso? Lá em micro 1, a produtividade é inversamente relacionada com os custos. Então, se esses mais produtivos são mais produtivos, os custos são menores. Quanto mais produtivo, menor os custos. E aqui representado pelo custo médio, né? Que é o custo médio por trabalhador, digamos assim. Então, o custo médio dos especializados vai ser menor, reduzindo o custo médio dessas empresas que o detêm, né? Então, dito isso, né, digamos assim, definimos aqui o nosso exemplo. Vamos ver agora com o gráfico. Na próxima tabela, na sequência aqui. Ok, então vamos ver como é que funciona isso. Tá aqui dois gráficos, né? Uma com as empresas com especialistas, outro com empresas sem especialistas. Ou seja, as empresas com especialistas são as mais antigas, no nosso exemplo, e as sem especialistas, digamos que são as novas empresas que entraram depois. Então, tem aí o custo marginal é idêntico para cada uma. O custo médio deveria ser igual, por isso que aquele ali está tracejado. Mas o que vai ditar o equilíbrio de longo prazo, que é isso que a gente está avaliando agora, vai ser de todas as empresas, ou mais ainda, das empresas novas. Né? Porque se elas estão nesse mercado, é que pelo menos o preço tem que bater no custo médio delas. Nas antigas, a gente já sabe que isso não vai ocorrer. Então, aqui está o equilíbrio de longo prazo, como a gente já viu, tá? Batendo no custo médio das empresas. E como eu falei para você, para manter nossa hipótese, digamos que uma empresa sem especialista tem uma produção, uma quantidade ótima de 300 mil
unidades produtivas, enquanto empresas com especialistas teriam uma produção maior, né? Nós temos uma produtividade maior, você pode ter uma produção maior de 400 mil, por hipótese. Tá? Só que o que é diferente aqui, na verdade, é que não há essa igualdade de custo. Que a gente já sabe, que a gente falou anteriormente, é que vai acontecer isso aqui. O custo médio real, digamos, da empresas com especialista é menor, tá? Do que as sem especialista. Como o mercado como um todo, é claro que o preço igual ao custo médio das sem especialistas é que mantém o equilíbrio de longo prazo. Mas quem vai surfar, digamos assim, nessa onda, né? Quem vai se dar bem no final, vai ser as empresas com especialistas. Já dá para ver por quê, né? Porque, obviamente, a diferença positiva entre o preço e o custo médio para essas empresas, mesmo no longo prazo. Olha só. E essa diferença, pessoal, é a renda econômica. Então, as empresas com especialistas conseguem ter o que a gente pode chamar de renda econômica, mesmo no longo prazo. Ou seja, né, é um lucro extraordinário, de certa forma, podemos colocar isso, mesmo no longo prazo. Só que veja bem, ela pode manter essa renda econômica no longo prazo, a ideia era que isso não era possível, né? Porque isso atrairia novas empresas e coisa e tal, e essas novas empresas gerariam aumento da oferta, queda de preço, até o custo médio se estabelecer o preço igual ao custo médio novamente. Só que, neste caso, isso não vai acontecer, exatamente por conta de estar limitada a quantidade de especialistas no mercado. Então, veja bem, se uma empresa entrar nesse mercado, ela vai ter que iniciar sem especialista. Ela é nova no mercado, não vai ter especialista para ela. Então, basicamente, ela vai aumentar o preço e vai baixar o preço abaixo do custo médio de empresas sem especialistas. E isso é lucro negativo, isso vai expulsar a empresa do mercado, ela vai ter que sair de novo. Mas as como especialistas não vão nem se mover, porque, claro, elas vão perder um pouco de renda econômica, mas mesmo assim, dado a saída dessa empresa novamente, que vai ser expulsa do mercado, porque o lucro abaixo do lucro zero, lucro negativo, vai tirar até se estabelecer o equilíbrio novamente. Mas aonde? Onde as empresas sem especialistas têm preço igual ao custo médio. Então aqui, pessoal, para quem não entendeu, o lucro econômico zero acontece com as empresas sem especialista. E quem entrar, para começar, ninguém vai entrar nesse setor. Porque vai ver que, olha, não tem especialista, sem eu entrar aí, o lucro econômico já é zero. Não há atração, não há lucro extraordinário que atrai a entrada de novas empresas. Então está estável já esse equilíbrio. Por outro lado, as empresas que têm lucro econômico positivo, que são as empresas com especialistas, não há possibilidade de entrar novas empresas com especialistas, porque não há disponível, né? E aí que está a diferença, não há disponível esse fator no mercado. Bacana? Entendido, pessoal? Então, veja bem, a renda econômica, ela se mantém mesmo no longo prazo. Ah, mas o lucro econômico... Não, se fosse lucro econômico, se as empresas tivessem disponibilidade de fator, tudo bem, tenderiam ao lucro econômico zero. Mas não, essas são algumas empresas que detêm e mantêm ele ao longo do tempo. Bacana? Então, é isso aí. Mas olha bem, vamos analisar um pouco mais essa renda econômica. Por isso que eu aumentei a cor nela. Aqui, a renda econômica também pode ser obtida através da seguinte fórmula. Tá aqui, ó, a renda econômica é a diferença, então. O RE é a renda econômica, né? A diferença entre o preço e o custo médio vezes a quantidade. E ali é como se fosse um lucro, na verdade, e até mesmo, como o custo médio é igual ao custo variável médio a longo prazo, também pode-se dizer que é o excedente do produtor. Tanto é um lucro de longo prazo, excedente do produtor de longo prazo. A renda econômica é uma renda extraordinária por ter fatores de alta produtividade que não estão disponíveis, lembrando disso, que algumas empresas podem ter. O que pode ser considerado, então, como excedente do produtor de longo prazo. Bacana? Não há possibilidade, desde que a configuração se dê dessa forma que eu falei para vocês, dessa forma eu mostrei para vocês.
Bom, pessoal, dessa forma, a renda econômica é o excedente de produtor atribuído a um insumo de produtividade superior à existente no mercado. Então, veja bem, quem detém esse insumo detém a renda econômica, que é um excedente do produtor de longo prazo, ou é um lucro econômico positivo de longo prazo, se preferir. Tá aí, é uma boa definição. Então, veja bem, se a gente quebrar essa disponibilidade, ou seja, quando não há disponibilidade de fator para todos, aqueles que detêm esse fator detêm a renda econômica em longo prazo. E não tem problema, ou seja, e não terão problema de entrada, a não ser que alguém compre esse fator. E isso é importante, isso vai mudar. Mas fora isso, não tem problema. Os que entrarem, não detêm esse fator, não vão manter ao longo prazo. E se entrarem ainda tiver um lucro econômico positivo, vão entrar. Porque se o mercado estiver apontando que tem lucro econômico zero, que é o equilíbrio normal, então não vai ter entrada de novas empresas, vai se estabilizar no longo prazo e mesmo assim aquelas que detêm os fatores mais produtivos vão manter-se tendo lucro econômico positivo. E aí alguém pode dizer, então quebramos a hipótese, alguém pode dizer, né, de lucro econômico zero de longo prazo, quebramos essa hipótese. Em parte, como vocês viram. E outra coisa, será mesmo que quebramos? Vamos analisar melhor essa situação. Que economia é assim, né? Dá para ver de vários ângulos e às vezes aquilo que você acreditava que era uma coisa, quando vê outra coisa totalmente diferente. E esse é a grande sacada da economia. É aprofundar as questões que são visíveis aos olhos, mas que são totalmente diferentes na prática. Legal? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Suponha os seguintes valores, então. Vamos atribuir valores aos bois. Nomes aos bois, valores aos bois. Vamos supor que o preço seja 0,4. Custo médio dessa empresa, são com especialista, né? 0,3. E calcule a renda econômica. Tranquilo, né? A gente já tem ali uma quantidade de 400 mil, temos agora preço e custo médio, temos tudo. É só substituir ali no gráfico, como vocês podem ver. Então, o preço de mercado é 0,4. O custo médio por unidade é 0,3, então há um ganho por ter um recurso extraordinário. E a produção é 400 mil. Então, está aqui, ó. É só substituir na fórmula que a gente viu, preço menos custo médio vezes quantidade ótima. Nesse caso, 0,4 menos 0,3 vezes 400, que vai dar 40 mil. Então veja, 40 mil é aqueles 40 mil da renda econômica que, por ter especialistas, essas empresas obtêm. 60 mil tu paga o salário deles e você estaria disposto a pagar até 100 mil, mas você paga 40 mil e fica com a diferença. Né? Então esse custo você não tem, e aí você tem os 40 mil, que é a renda econômica, por ter esse fator. Os outros não vão ter isso, os outros são obrigados a pagar os 60 mil e não vão ter produtividade tão alta, seu custo médio vai ser 0,4 e seu preço é 0,4, no final ele tem lucro econômico zero. Lembre que ele tem lucro contábil positivo mesmo assim. Nesse caso aqui, a gente tem algo acima disso, né, que os outros não têm. As empresas, então, com especialistas, têm uma vantagem de custo de 0,10, que é a diferença do preço e o custo médio, em média por unidade produzida. Bacana, pessoal? Esse é um exemplo numérico, então. Mas as coisas não terminam aqui ainda. Tem mais um detalhe. Que é o seguinte, o pagamento do fator de produção extraordinário. Né? Até agora a gente atribuiu uma hipótese fraca para esse pagamento desse fator de produção extraordinário. Eu quero estar perguntando que fator de produção extraordinária? O especialista no nosso exemplo. Como eu falei para vocês, pode ser outros fatores. Né? No mundo real, a gente sabe que existe tecnologia melhor, que você tem que pagar mais caro. O produtor rural ele pode ter as sementes, né? Pode ter o trator, pode ter as sementes que são geneticamente modificadas para impedir, para ser mais produtivo, impedir que pragas venham a atacar a produção, aquela coisa toda. Então há tecnologias que são mais caras, você paga por elas. Mas e aí? Logo, algumas empresas estarão em melhor condições do que outras com a existência de fatores com produtividade extraordinária. Ok, isso a gente viu, é verdade. Contudo, em um mercado competitivo, a disputa pelo fator de produção de maior produtividade aumentará seu valor em relação aos demais fatores. E essa é uma questão que deve ser levada em consideração.
a competição não é só pelo produto final e como produzi-lo. A gente vai ver que é o seguinte, esse fator que é mais produtivo, ele também vai ser cobiçado. Afinal, ele apresenta maior retorno, maior produtividade. Então, o seu valor também acaba se distanciando do valor dos demais fatores, que não têm essa mesma produtividade. E aí que está o pulo do gato. Exemplo, suponha que o salário anual dos especialistas seja igual ao salário de mercado, que é o que a gente estava considerando, 60 mil. Então, tu paga para o especialista 60 mil, para o cara que não é especialista, 60 mil. No entanto, as empresas começam a oferecer um valor maior para obter esse fator excepcional, até o limite da própria renda econômica que o fator de produção oferece. Ou seja, as empresas, como a gente viu, estão dispostas a pagar até 100 mil, porque sabe que a renda econômica é 40 mil. Então, se eu pago 60 mil, eu posso pagar até mais 40 mil por esse especialista. Então, alguma outra empresa pode dizer o seguinte, olha, em vez de 60 mil, vem para cá que eu te pago 80 mil. Ainda vou ficar com uma renda econômica de 20 mil. Outra pode ainda dar uma oferta ainda maior, dizer, não, vem para cá, eu te pago 90 mil, tá? Ou seja, 30 mil a mais e ainda fica com os 10 mil. Então, em vez de ter 40 mil de renda, eu tenho 10 mil, mas tem o fator de produção mais produtivo. E a própria empresa que já detém especialista vai pensar, não vou perder esse cara não. É o seguinte, eu te pago 100 mil mesmo que eu estou disposto a pagar. Não posso pagar mais que isso, mas 100 mil eu pago para tu ficar. E as outras empresas vão olhar, bom, 100 mil não vai cobrir o que ele vai dar de retorno, então eu não vou dar uma proposta maior que essa, deixa ele lá. Então a empresa acaba pagando 100 mil para o especialista, ou seja, 40 mil acima do salário de mercado. Ou seja, acaba lhe pagando a própria renda econômica que ele gera. E este é o ponto. Você paga conforme a produtividade daquele fator até o limite da renda econômica que ele gera. Então a renda econômica, no final, vai para o próprio fator de produção. Ou melhor, vai para o dono do fator de produção que o detém. Se for a própria empresa, fica com ela, mas no caso, um especialista é a pessoa que é o dono do fator de trabalho, né, dela mesma. Então vai para a pessoa, vai para ela, o dono do fator de produção. Olha só, portanto, o salário anual do especialista será WM, o W asterisco, que é o salário dele, do especialista, vai ser o WM, que é o salário de mercado, que a gente sabe que é 60 mil, mais a renda econômica, no final das contas, que são 40 mil. Então tá aí. Vai ser 60 mil mais 40 mil, ou seja, os 100 mil vai para eles. Ou seja, o pagamento dos fatores extraordinários vai exatamente para o próprio fator de produção. Porque há uma competição entre as empresas, não só pelo produto final, mas pelos fatores de produção mais produtivos, o que acaba aumentando o valor desses fatores no mercado. E essa é uma grande sacada neoclássica. Vamos lá. Olha só, pessoal, o que vai acontecer então com a empresa se ela não for o dono, né? Ou seja, com casos especialistas, ela não é o especialista, é dono do seu próprio trabalho, né? Então, olha só, vai subir o seu custo médico, ela vai ter que pagar mais do salário dele, até o limite em que o preço seja igual ao custo médio. Ou seja, ela paga o fator de produção, a renda econômica extraordinária que ele gerou, voltando a ter um preço igual ao custo médio, ou seja, lucro econômico zero. Ou seja, a própria empresa com especialistas, com fator de produção diferenciado, volta para a mesma condição de longo prazo das sem especialistas, e todas elas não têm equilíbrio com preço igual ao custo médio, né? Ou seja, o equilíbrio de longo prazo. Eu quero mais que isso, então quer dizer que não faz diferença ter fatores mais produtivos? Faz. Você consegue produzir mais no mercado, você consegue, mas você tem que pagar por esse fator mais produtivo se você não o detém. Se você o detém, você ganha pelo fator mais produtivo, que é bastante justo em termos de produção, né? Olha só. Portanto, a renda econômica é paga ao dono do fator de produção, e aí, como eu falei para vocês, pode ser capital, terra, trabalho ou outro fator. Nesse caso, a gente está analisando o trabalho, que é individualizado, não tem como especialista o trabalho não ser dele, né? Dele o trabalho. Agora, se a empresa fosse dona do capital, então ela está ganhando não pelo somente estar no mercado, mas por ser dona de um fator produtivo, que
tem maior produtividade. Isso é agregado à empresa. Assim como o trabalhador é dono do seu trabalho, se ele tornou-se mais produtivo, porque se especializou, aí ele recebe por isso. Claro, lembrando que é o seguinte, né, esse mercado a gente está considerando altamente um mercado de competição, onde as empresas disputam o produto final e aí a técnica produtiva disputa os fatores e há livre negociação a ponto de que isso ocorra. Se houver restrições legais, aquela coisa toda, pode ser que dificulte e talvez isso não ocorra. A gente está supondo um ambiente competitivo e de livre negociações e as questões institucionais são todas resolvidas. Né? Praticamente a gente está falando dos países Inglaterra, Estados Unidos, sei lá onde há maior liberdade. Como no Brasil também, certo? Em certa medida, não podemos ser tão pessimistas assim, mas onde isso é possível de ocorrer, tá? Essas negociações, o mercado de trabalho e tudo mais. Aí sim, pessoal, aí a competição vai levar a isso, né? Que a renda econômica seja paga ao dono do fator de produção, que é mais produtivo no caso. E aí pode ser capital, terra, trabalho, etc. Ou seja, o dono do capital, ou até mesmo quem disponibiliza a terra, pode ser outra gente, né, que não a própria empresa, e esse vai ganhar pelo fato dessa terra ser mais produtiva, o retorno vai vir para ela. Porque se a empresa não pagar até esse limite, outra vai. Até o limite da última empresa, na concorrência, né, pague até o limite em que ele consiga receber por essa produtividade, assim como a gente viu no salário do especialista. É muito fácil de você ver isso no mercado de jogadores de futebol, né? Porque concentra tão bons jogadores lá na Espanha, no Real Madrid e no Real Madrid. É que eu gosto mais do Real Madrid, né? Mas eu sei que o Barcelona também concentra grandes nomes do futebol mundial nesses dois times, né? E pagam um salário tão alto e é bonito de ver jogar, porque obviamente está os melhores jogadores do mundo ali. Outros países da Europa também, eu sei disso, mas ali concentra, né? Porque eles pagam, né? Para aqueles jogadores que são tidos os melhores do mundo, estão recebendo também os mais altos salários do mundo e coisa e tal. E então nesse mercado aí do futebol a gente vê muito bem isso, né? Ok, pessoal, dando continuidade. Logo, o que garante a condição de lucro zero no longo prazo é a concorrência das empresas pelos fatores mais produtivos. Então, veja bem, a gente estava olhando para preço, produto final e vendo como a concorrência leva o equilíbrio, produto, preço igual ao custo marginal, preço igual ao custo médio e longo prazo. E aí se voltou-se internamente para os fatores das empresas e quebrou a hipótese que eles são iguais, uns são mais produtivos, outros são menos, e achou que isso ia trair alguma diferença. Mas se esses mercados dos fatores também são concorrenciais e competitivos, então vai ter uma disputa das empresas por esses fatores, e aí eles vão ser pagos conforme a produtividade deles, não é? Então tá aí. Esta condição garante que os fatores de produção sejam pagos conforme sua produtividade. E esta, pessoal, eu garanto para vocês, é um dos grandes pontos, né, da teoria neoclássica, né, que é mostrar que num ambiente de livre mercado, de competição, no final ele é eficiente entre outros motivos, claro que o preço pago é o preço de custo, né, o preço igual aos custos, isso já é altamente eficiente, está pagando no mercado por aquilo que foi quase o custo de produção, né? E, além disso, os fatores de produção são pagos conforme a produtividade de cada um. Os mais produtivos são mais bem pagos que os menos produtivos. Né? O que torna, então, esse sistema mais eficiente ainda do que a gente podia imaginar, digamos assim. E isso vai um pouquinho mais longe, eu posso abrir até um parênteses aqui, porque às vezes eu vejo umas críticas aos neoclássicos, mas não falo sobre desigualdade, sobre a questão de renda, falo só sobre produção e produtividade. Negativo. Esse aqui, na verdade, quem fez isso aqui, não dessa forma, claro, né? Primeiro a vislumbrar isso foi o David Ricardo, e depois, aí sim, mais dessa forma, são os neoclássicos mesmo. David Ricardo é um clássico. Ele foi o primeiro a ter uma ideia dessa ideia de produtividade, renda, que era a renda da terra, lá para quem fez história econômica já, do David Ricardo, ele já foi o primeiro a vislumbrar isso. Mas lá nos neoclássicos, ali no final do século XIX, no século XX, e aí aquela turma ali, Walras, Chevons,
Os neoclássicos em si é que vão caracterizar melhor e definir isso. Ou seja, o que é isso no final das contas? Ele está dizendo para vocês, tanto David Ricardo, na sua forma clássica ou os neoclássicos, que há sim uma distribuição de renda na economia e numa sociedade, digamos, de mercado. Essa distribuição se dá exatamente pela capacidade de cada um, ou seja, pela produtividade. E mais ainda, pelo fator que você detém, isso é fato. Olha, todo mundo, desde que nasce, tem pelo menos um fator, que é o fator de produção e trabalho. Ou seja, você é capaz de trabalhar e coisa e tal, e gerar alguma renda. E se você se especializar e se aprofundar em algum conhecimento cada vez mais técnico, que seja, obviamente, produtivo, ou seja, que você consiga vender o seu fator trabalho, você ganha cada vez que você se especializar mais, cada vez que você for mais produtivo e dificilmente alguém encontre aquele mesmo trabalho que você oferece. E se além disso você conseguir acumular um capital e tornar esse capital produtivo, então você vai ser pago por deter esse capital produtivo, ou por adquirir uma terra, um terreno que seja usado na produção e seja produtivo, ou seja, se você detém um fator de produção, você vai ser pago conforme sua produtividade. E é isso, no final das contas, que leva à distribuição de renda na sociedade, segundo a visão neoclássica, ok? Qualquer coisa fora disso é porque alguém está tomando de alguém, né? Que não é, alguém que não é produtivo está tomando de alguém que seja produtivo. Na visão neoclássica é assim, né? Então, tem até um filósofo que diz isso, né? Ou tu ganha sua renda pelos meios econômicos, que seria essa visão neoclássica, né? Por ser produtivo em algo que você faz, ou pelos meios políticos, né? Ou seja, você passa a perna em alguém e vai lá e tira dele. Isso aí a gente sabe, né? Mas aqui a visão nossa é a visão econômica, essa do pagamento de fatores de produção extraordinário, se dá então conforme a sua produtividade, de quem detém o fator com maior produtividade. Bacana, legal, pessoal? Então bora lá. Exercício. Só um minuto. Então o exercício 12 está na lista, né? Assim, então vocês vão tentar desenvolver ele, é um pouquinho mais complexo ele, mas bora lá, né? É o único exercício que tem dessa temática que a gente viu agora. Então, considerem um mercado com dois tipos de administradores com especialização e normais. Existe somente 50 administradores especializados no mercado e uma oferta substancial de administradores normais. O salário do mercado é 225 mil anuais. O custo de longo prazo das empresas com administradores especializados é dado por... Aí está aí, custo total... Eu não estou conseguindo ver, mas acho que é 225 mais um quarto, que é o quadrado, que é com administrador especializado, tá certo? E o CTN, que é 225 mais que é o quadrado, que é com administradores normal. A curva de mercado é dada, então, pela demanda, né, como está ali, que é 11.400 menos 120p. Então, item A. Qual a escala de eficiência mínima para uma empresa com administradores normal? Qual o mínimo custo médio de longo prazo para essa empresa? A escala de eficiência mínima, pessoal, é o equilíbrio de longo prazo, o preço igual ao custo médio, tá? Isso eu sei que já tem gente que não interpreta que é a escala de eficiência mínima, né? Ou seja, é o preço onde ainda existe produção. E a gente sabe que é o equilíbrio de longo prazo, onde o preço é igual ao custo médio. E aí ele já pergunta qual o mínimo custo médio de longo prazo das empresas. Então uma coisa responde a outra. B. Qual é o preço de longo prazo desse mercado? Com este preço, calcule a quantidade produzida por empresas com administradores normais e a quantidade produzida por empresas com administradores especializados. Com o preço encontrado no item anterior, calcule a quantidade demandada pelo mercado, considere a oferta de mercado das firmas com administradores especializados, é igual a 3.000. Quantas firmas com administradores normais estarão no mercado no equilíbrio de longo prazo? E D. Qual a renda econômica atribuível ao administrador especializado? A renda econômica, né? Ocorrendo a disputa entre empresas e administradores especializados, qual será o salário pago a eles no longo prazo? E qual o número total de empresas nesse setor no longo prazo? Então, todas essas variáveis aí. Veja que o número de empresas tem a ver com o que a gente viu na aula passada, né?
Então, basicamente, mas aí eu já vou dar o resultado para vocês, para facilitar, né? A questão aqui é vocês tentarem encontrar o desenvolvimento para chegar nesses resultados. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu tenho todo esse desenvolvimento, infelizmente eles não estão comigo, na minha pasta ficou lá na minha mãe que eu levei, né? E para se caso precisasse resolver, deixei lá. Aí significa que eu espero que vocês cheguem a esses números e a gente vê como é o desenvolvimento. Senão eu vou ter que refazer, né? Pra gente ver. Em todo caso, tudo bem, tá? Bora lá, tem mais coisa. Então, aqui é uma espécie de estudo de caso, né, sobre o que a gente está vendo, sobre pagamentos, fatores de produção conforme sua produtividade. E, claro, né, no mundo atual a gente tem certa polêmica sobre esse ponto de vista. Que é o seguinte, né, isso aconteceu na revista Vogue, né, que a Marta, aquela jogadora de futebol brasileira, cobra igualdade salarial no futebol. A maior vencedora do prêmio de melhor jogador do mundo e a maior artilheira da história das Copas do Mundo, a Rainha Marta, é modelo da capa de junho, edição brasileira da revista Vogue, uma das maiores publicações de moda do mundo. E aí ela cobra igualdade, ou seja, a gente sabe, né, que existe um mercado de futebol que é masculino, e paga salários, é aquilo que a gente vê lá, como eu falei para vocês, do Real Madrid, do Barcelona e outros times da Europa que pagam altos salários. E a jogadora, que é uma das maiores jogadoras, né, do futebol feminino, cobra isso aí. Mas por que não há uma igualdade? Então aqui, atleta, e aí é uma resposta aqui de outra pessoa, né? Atleta deve receber pelo que vale, não porque é homem ou mulher, diz presidente da Adidas. Então, o presidente da Adidas na Alemanha solta o verbo. O salário no futebol feminino crescerá quando a qualidade subir, segundo Casper Horsted. E aí criou uma polêmica, né? Ou seja, tem duas visões de como é que os salários devem ser pagos. Pelo que a gente viu, pelo menos nessa abordagem neoclássica, é a abordagem, ou pelo menos é o ponto de vista desse senhor aqui, né, que considera então que deve ser paga conforme as pessoas se interessem mais e paguem, né, digamos assim, para consumir o futebol feminino, tanto quanto consomem, digamos assim, o futebol masculino. O ponto de vista da Marta é que, independente disso, digamos assim, o salário deve ser pago, ou seja, deve ser equilibrado por uma questão de gênero, ou seja, de política, né? Mas isso não para aí, tem mais polêmica. A seleção feminina dos Estados Unidos processa a federação por discriminação de gênero. Atletas afirmam receber menos do que os jogadores da equipe masculina. Acho que eu não sei qual foi a melhor posição do futebol dos Estados Unidos, né? Não sei nem se eles chegaram numa semifinal a ponto de ficar em quarto lugar. Eu tenho dúvida se isso aconteceu ou não. Eu acho que no melhor das hipóteses eles chegaram nas quartas de finais. É o que eu suponho ainda. E já a seleção feminina foi campeão nesse ano. Então por isso que elas largaram isso, né? Olha, somos campeões e os caras lá ficaram em quarto lugar, ou nem no quarto lugar, né? Ficaram nas quartas de finais. E ainda, segundo essa outra informação, claro que é tudo jornalístico, né? Então você pode ainda levar isso em consideração. A seleção feminina americana arrecada mais em bilheteria do que a masculina desde 2016. Mas assim, então pode ser que, sendo assim, né, aí não estaria quebrando a hipótese neoclássica. Ou seja, bom, se ela está arrecadando mais, ela está dando maior retorno. Né? Essa é a ideia. No primeiro ponto, eu me lembro que tinha uma objeção assim de que, bom, o futebol masculino, ele, e mesmo o mundial, né, digamos assim, o mundial é o maior evento, né, esportivo do planeta, assim. Então, pode chegar nas oitavas de final, esse argumento que eu vi é no maior evento esportivo do planeta tem um significado maior mesmo que você chegue em primeiro lugar em vários outros eventos, inclusive no futebol feminino, que primeiro que não é todo mundo que gosta de futebol, principalmente nos Estados Unidos.
e ainda menos ainda no futebol feminino. O masculino já é muito baixo. Os Estados Unidos, diferente do mundo, né? Praticamente todo mundo gosta de futebol e é o esporte mais popular do planeta. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos eles têm essa eles botam outros na frente, principalmente futebol americano, em primeiro lugar, provavelmente, aí depois basquete, e aí beisebol, até que talvez lá em algum lugar esteja o soccer, né, que é como eles chamam o futebol, que a gente chama de futebol aqui. Aí, então tem isso, deve ser levado em consideração. Mas se levar em consideração somente a bilheteria, talvez, então há alguma razão, se tá ok também essa notícia. Como eu falei, são notícias jornalísticas, a gente sabe que tem uma tendência para um lado mais progressista e coisa e tal, então não sei no final das contas se você for averiguar o que está certo ou errado. Mas se isso for para um tribunal, as coisas podem mudar, né? Nem todos os tribunais são tão confiáveis, por exemplo, o STF aqui no Brasil, não sei se é tão confiável assim, mas é o que tem, digamos assim, e além de tudo, se for para um tribunal, aí há a possibilidade de ambas as partes envolvidas ou mais colocar então o que realmente aconteceu. Então, assim, no país onde futebol é coisa de mulher, Copa Feminina não empolga o público. Também é publicado aí. E por fim, quase como um rodapé, favorita a título na França, seleção dos Estados Unidos passeia na primeira fase e bate recorde histórico em goleada, mas decepciona na audiência. Então essa é a questão, que parece até meio injusta, né? Ou seja, você tem um esforço, né, no sentido de chegar em primeiro e parece que no final das contas é injusto, né, que você não seja tão reconhecido. Mas é o que acontece, assim, a audiência, assim, teve muita gente que nem sabia que estava acontecendo essa Copa Mundial Feminino e os Estados Unidos foi campeão e coisa e tal. E, então a audiência é muito baixa, daí dá baixo retorno, é isso que o presidente da Adidas está falando. E por conta disso, por não gerar esse nível de renda tão alto quanto poderia ou deveria, não sei se é uma questão. Então acaba sendo menor o pagamento, né? Se for isso, até eu acho que tudo bem. É o que a gente viu, você deve ser pago conforme a sua produtividade. E você poderia ter estimulado a um bônus e coisa e tal, mas eu acho que aí vai para o lado da demanda. Né? Claro que isso aqui é uma análise econômica, é uma análise política se a gente tomar uma análise econômica. Ou seja, teria que cobrar das pessoas, por que tu não assiste mais futebol feminino no final das contas? Você assiste futebol masculino e coisa e tal. A gente está acostumado a esse padrão. E culturalmente, talvez mude, talvez não, eu não sei, isso aí depende dos gostos, né? Talvez se torne mais atraente o futebol feminino. E aí, naturalmente, essas atletas acabam recebendo mais. É isso que a gente espera, né? Mas há esse movimento político, às vezes, não, vamos, sei lá, vamos diminuir o salário dos grandes jogadores, aumentar os salários das grandes jogadoras, né? E aí essa discussão está sendo colocada aqui. Então, o que acontece, pessoal? Isso foi para a justiça. Eu não sei ainda, eu não analisei qual foi o resultado, se teve algum resultado. Pelo menos não vi uma notícia sair sobre isso. Se alguém, eu até coloco aí com um dever de casa, e, se alguém vê sobre isso, se teve um resultado, me passe depois que eu gostaria de renovar aqui, né? Mas qual é o ponto aqui? Qual é o nosso ponto? Se a gente for avaliar tecnicamente, né, pelo menos dentro daquela visão neoclássica de que deve ser pago conforme a produtividade, ou seja, a renda, então ficou mais ou menos claro naquele discurso que eu falei. Mas se for para a justiça, como é o caso, então o que acontece? A justiça americana provavelmente deve levar em consideração a arrecadação total, como venda de produtos, patrocínios, direitos de transmissão, ou seja, toda a arrecadação que aquele evento realmente gerou, e talvez só nos Estados Unidos, porque está falando da seleção americana, e o evento da participação dos Estados Unidos na última Copa do Mundo, que foi boa, eu me lembro, mas boa para eles, né? Ou seja, para nós brasileiros, claro que não, que a gente quer o primeiro lugar, mas para eles que chegaram nas quartas de finais, se não me engano foi isso,
foi um feito, de certa forma, né? Mas esse feito, no final, ele teve esse resultado para quem patrocinava, na venda de produtos, transmissão, será? E aí compara com a questão feminina, eu acho que é isso que deve ser levantado, né? Então, caso a seleção feminina prove que é mais lucrativa que a masculina, provavelmente então vão vencer o processo. Porque aí é muito fácil você chegar e acusar alguém, olha, você está fazendo uma discriminação, aí você está pagando mais. É fácil você fazer isso e infelizmente hoje as pessoas compram isso como uma verdade. E então, mas será que é verdade mesmo? Se for verdade, aí você tem que provar como é no caso da justiça. Mas se você vai para o meio midiático, os jornais querem vender, querem colocar isso aí. Às vezes o cara não é nem progressista, mas ele quer vender mesmo. E aí a gente não sabe, né? É um fake news no final, que dá lucro. Aí o que acontece? Se a justiça realmente analisar, assim, tecnicamente, olha, quem vendeu mais, quem teve mais retorno, e notar que foi realmente a seleção feminina, aí quem está enrascado nisso é a Associação de Futebol Americana lá, que aí vai ter que se explicar, vem cá, por que tu está pagando mais para quem dá menor retorno? E menos para quem dá mais. Aí está configurado realmente uma prática de sabotagem com as mulheres, ou discriminação, né, digamos assim. Mas se for o contrário, pessoal, e aí? Aí não sei se aconteceu isso ou não, mas por fim o resultado continua centrado em quem arrecada mais. E o justo, neste caso, independente das questões de gênero. É claro que as questões de gênero colocaram aí, mas a questão que deve ser avaliada é que quem tem mais retorno ou não. E caso seja ainda masculina, né, ou seja, não tem nada sendo praticado aí de injustiça na prática, para que isso mude, então, que as pessoas que acham que tem algum problema, que assistam mais então futebol feminino e aí façam com que ele cresça ao longo do tempo. E aí talvez naturalmente isso vai acontecer, não precisa essa forçação de barra toda, né, que a gente vê hoje em dia. A questão é essa, né? A gente pega muito dessa ideia de que o mais produtivo deve pagar pelo menos produtivo, aquela coisa toda, mas será que é justo isso na prática? Pelo menos em termos econômicos a gente vê que não. É na verdade ineficiente em termos econômicos fazer isso, né? É mais eficiente que os fatores de produção, como a gente viu, sejam pagos conforme sua produtividade. Isso torna o processo mais barato, e o processo mais barato, pessoal, no final das contas, todos nós, quem consome esses bens e serviços, tem um padrão de vida melhorado, porque cai o custo, né, digamos assim, de pagar pelo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Então a ideia é essa, né? Um aumento de eficiência não é só porque se quer ser mais produtivo, isso não tem sentido. E sim o fato de que os países onde o padrão de vida é mais elevado são sim os países que têm mais alto nível de produtividade, onde a renda per capita é mais alta. Eu lembro que uma crítica dos anos 90 do Amartya Sen era não, mas não deve se levar somente. Amartya Sen foi um economista prêmio Nobel de 1997 indiano, né? Que até criticou esse ponto de vista. Não devemos analisar o bem-estar somente sobre a renda per capita, que ela é uma média de produtividade, assim, coisa e tal, dos países. Mas no final das contas, ele dizia que a gente deveria levar em consideração questões educacionais, questões, ou seja, índices educacionais, índice de saúde, índice de esqueci o outro. Educação, saúde e renda. Claro, e renda no final, renda per capita. Mas no final, pessoal, notaram que muitos desses países, continuando fazendo essa análise de IDH, a ONU fez muito isso nos anos 90 para cá, mas notaram que muitos desses países, no final das contas, que apresentavam alto IDH, apresentavam também alta renda per capita. Eram praticamente os mesmos, dava um pouquinho a posição, mas continuar a renda per capita continuava. E o que é a renda per capita? Que é a produção do país dividido pelo número de habitantes. Seria um produto médio do país, para pensar um produto médio do país, né? Então, quanto maior o produto médio, a gente sabe que menor o custo médio, mais eficiente então a produção. Então, os países que são mais eficientes em termos produtivos acabam também sendo socialmente, né,
tu tem índice de educação, saúde, segurança e tudo mais muito melhor nesse país. As pessoas são mais bem atendidas, as pessoas, na verdade, têm maior acesso a bens e serviços e têm um custo de vida mais baixo. E no final é isso, né? Então, às vezes, a busca, assim, se o cara ser contra, não, eu sou contra isso, porque não obedece às questões políticas de igualdade, coisas, mas no final das contas, né? O que gera o bem-estar social é tornar um país onde a produção de bens e serviços e o acesso da população a eles é muito mais facilitado, ou seja, os países mais produtivos. Os países menos produtivos do mundo, pegar a Venezuela, países altamente fechados como a Coreia do Norte, que se preocupam com outras coisas, porque são ditaduras, né? Não tem que se preocupar em deixar o mercado livre, em fazer a produção para que as pessoas acessem os bens. Mesmo a China, a própria ONU, notou que nas últimas décadas teve concentração de renda, porque o governo não está preocupado nisso. Não está preocupado se esses bens e serviços vão ser disseminados. Está muitas vezes preocupado nas suas questões políticas, de política externa e tudo mais, que a gente pode ver, centrada nas próprias decisões que o governo considera para si mesmo melhores. E, por acaso, existe lá algum livre mercado? Não é que não existe, mas porque o governo considera que isso melhora a economia. Então, no final, se esse livre mercado, no final das contas, não for para as pessoas mesmo, elas decidirem o que elas querem realmente consumir, e for um governo central, digamos assim, o próprio livre mercado, como os antigos clássicos, ou melhor, até os Milton Friedman atuais consideravam que poderia gerar a liberdade política, a China é um exemplo de que não, né? Talvez você tenha liberdade de mercado e não liberdade política. Você precisa dos dois no final para que uma sociedade funcione melhor. Eu não sou nem liberal, né, mas a gente está fazendo uma análise neoclássica e, de certa forma, isso bate, né, um com o outro. Bacana, pessoal? Talvez tenhamos ido um pouquinho a mais, mas, afinal de contas, a academia é isso. Né? A gente tem que ir um pouquinho a mais, às vezes. Rhonda, Lauren down here from the Herald Sun again. Just another quick one about Angela's question on equality just before. We've got quite a large pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Is it frustrating for you as someone who's so prominent in your sport? And we heard you say on the Ellen show the other day you are the richest fighter in UFC, that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dana and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest numbers. They do it because I make them the most money. And I think that the money that they make should be proportionate to the money that they bring in. E agora tem um vídeo, pessoal. Esse último vídeo foi só uma exemplificação que a gente estava vendo até ali, mas esse outro é realmente um vídeo esse agora, de valoração de serviços e ecossistemas, que é continuação daqueles vídeos anteriores e que deve constar no resumo lá, tá legal? Bacana? Então bora lá agora. Depois desse vídeo, ok? Então até a próxima aula. Manguezais, recifes de coral e pântanos, por exemplo, ajudam a reduzir os danos causados por tempestades e inundações. Mas valorar esses serviços é bastante difícil, já que são dados de graça pela natureza. No último vídeo, vimos como encontrar alternativas produzidas pelo homem para substituir a natureza à disposição das pessoas a pagarem por essas alternativas, quanto elas realmente pagariam por isso e, em seguida, usamos isso como nossa estimativa mais barata da disposição a pagar, porque se elas estão dispostas a pagar, é porque elas acham que estão recebendo pelo menos esse valor com os serviços. Se os manguezais deixassem de existir, então os danos às propriedades e aos negócios das pessoas seria bem maior. Com o método dos custos evitados, nós olhamos para quanto dinheiro é, ou seria, gasto na recuperação ou substituição dessas propriedades num cenário com e sem serviços ambientais. Usamos a diferença entre esses gastos como estimativa do valor gerado por esses serviços à sociedade. Com o método do custo de reposição, poderíamos ter uma situação na qual o custo de substituição era tão alto que as pessoas simplesmente não estariam dispostas a pagar por essa alternativa. Além disso, nós precisávamos tomar muito cuidado para ter certeza de que os serviços gerados pela alternativa humana e pela natureza eram iguais e que havia disposição a pagar por esses.
Aqui, ainda não estamos medindo ainda o excedente do consumidor, mas se a estimativa é precisa, então ela mede o custo entre os diferentes cenários, o que deve nos dar uma estimativa bastante boa do valor desses serviços. Então, por exemplo, vamos estimar os danos que ocorrem numa determinada ilha, mas vamos fazer isso supondo que não existe nenhum recife de coral nessa ilha. Primeiro, nós precisamos saber qual é a frequência e a magnitude das tempestades que ocorrem nessa ilha e a altura das ondas com e sem o recife de corais. Isso tudo para que possamos ter uma noção dos efeitos do recife de corais. Nós precisamos saber a estabilidade das margens, a geologia da área e vegetação, se há manguezais ou não e qualquer outra proteção que essa área possa ter. Depois, nós precisamos identificar quão vulneráveis são as propriedades e os negócios das pessoas. Isso depende do quão longe elas estão no litoral, em que altura estão. Temos de descobrir aonde as pessoas estão protegidas pelo recife e aonde não estão. E, em seguida, estamos de estimar o valor das propriedades, tanto o valor da terra para medir erosão, quanto o valor das casas. E temos ainda de incluir a perda potencial de receita caso o nosso negócio seja fechado. De qualquer forma, a ideia é modelarmos todos os fatores que contribuem para atenuar ou acentuar os danos materiais causados pelas tempestades e, com isso, quantificar a proteção relativa dada pelos recifes de coral de diferentes tamanhos. Como isso afeta os danos materiais? Essa diferença é justamente a nossa estimativa do valor do serviço de proteção dado pelo recife de corais. Esse é o objetivo principal do método de custos evitados. Outro exemplo disso é o controle natural de pestes. Alguns pesquisadores estudaram os morcegos de cauda livre brasileiros, também chamados de morcegos de cauda livre mexicanos, também chamados de morcegos de Austin, Texas. Eu acho que esse morcego existe em vários lugares do mundo e as pessoas simplesmente o nomearam com o lugar de onde eles vinham. Bom, eles estudaram os efeitos dos morcegos no cultivo de algodão, porque os morcegos comem as lagartas que comem o algodão. Os morcegos comem as mariposas que não comem o algodão, mas isso previne que as mariposas coloquem seus ovos, dando origem às lagartas que comem o algodão. Na ausência de morcegos, os produtores colheriam menos algodão. Eles estimaram os benefícios dos morcegos em uma determinada região do Texas por uma temporada. A partir de estudos feitos sobre morcegos e sua dieta, eles estimaram que os morcegos comem mais ou menos 10 a 20 mariposas por noite. Levando em consideração o número de mariposas que era macho e que, portanto, não colocava ovos, o número de mariposas que, caso contrário, usaria outra cultura como berçário e o número de mariposas que, caso contrário, deixaria essa área. Eles estimaram que os morcegos comiam aproximadamente 1,5 mariposas fêmeas que, caso contrário, usariam a plantação de algodão como berçário. Dadas as estimativas de sobrevivência das larvas, isso significa que um morcego conseguia impedir que aproximadamente 5 larvas prejudicassem a plantação de algodão por noite. 5 larvas conseguem ao longo de suas vidas destruir 10 cápsulas de algodão no meio de junho. Por outro lado, em agosto, a produção de fibras de algodão e os danos são bem menores. O preço do algodão por cápsula em 2001 era 2 milésimos de dólar, então cada morcego impedia danos no valor de 2 milésimos por noite em meados de junho e aproximadamente 0 em agosto. Eles usaram uma estimativa conservadora de 1,5 milhão de morcegos nesta região. Aqui são os benefícios estimados acumulados, e aqui os benefícios estimados usando os tamanhos mínimo e máximo históricos da população de lagartas. Os benefícios são menores aqui porque existem menos mariposas para comer, e os morcegos estão provavelmente comendo outras coisas. Aqui estão os benefícios dados os valores de referência caso os agricultores estejam usando ou não pesticidas. Os morcegos são capazes de evitar danos equivalentes entre 2% e 29% do valor da produção de algodão, dependendo do quão ruim é a infestação. No próximo vídeo, nós vamos ver como estimar o valor recreacional de um serviço ecossistêmico.